Muito boa noite a todos. Uma honra para a gente estar apresentando essa live de hoje para vocês. A paz aí a todos os irmãos que estão presentes. Já já vamos começar. Só estou aguardando aí o nosso convidado especial entrar. E aí nós já vamos iniciar, pessoal. Só aguarde mais um pouco também. Vamos aguardar mais um pouco aí também os internautas, né, que se inscreveram para essa live. Todos entraram. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Me dá um feedback, ver se está chegando bem o som para vocês. Por gentileza. Se tiver ok o som para vocês, manda um like aí para mim ou dá um sinal de positivo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Vou aguardar mais um pouco para a gente estar começando. Já estou fazendo aqui a chamada para o nosso convidado. Ver se ele vai atender. Opa! Olá, boa noite. Boa noite, Sérgio. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Alcide. Boa noite. Já vou apresentar você. Vamos só aguardar Obrigado. mais um segundo aí. Vamos ver se aguardar o restante aí da turma entrar. Ok, perfeito. Pastor Baltazar, seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado aí pela sua presença. Paz, pastor Baltazar, tudo bem aí? Pessoal, vamos aproveitando aí, ó, pega esse aviãozinho que está aí no canto inferior direito e vamos compartilhar essa live aí para o máximo de pessoas possível, porque hoje os assuntos serão bombásticos, não é isso, Sérgio? Serão Vão assuntos, ser interessantes. serão assuntos interessantes, serão assuntos que vão estremecer aí muita gente. Hoje muitas decisões serão tomadas. Muito importante você enviar aí para os pastores da sua lista, seus amigos, contadores, né, principalmente, fazer bombar essa live aí, pessoal. Então vamos pegar o aviãozinho aí, compartilhando com todo mundo. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui me apresentando. Não sei quantos me conhecem, mas o meu nome é Alcides, eu sou CEO do grupo DM10. Nós temos aí uma formação na área de computação, né? Processamento de dados, também estudei teologia, fiz uma pós-graduação em administração de empresas e análise de sistemas. E nós atuamos na área de tecnologia. Já tem aí mais de 25 anos que nós atuamos nessa área e trabalhando de maneira mais focada na gestão eclesiástica. Esse é o nosso foco principal, onde nós temos a missão de transformar igrejas comuns em modelos de gestão extraordinária. Esse é a nossa missão, transformar igrejas comuns em igrejas organizadas. Por isso nós escolhemos esse tema, né, de contabilidade, que tem tudo a ver com gestão. E para estar aqui nos ajudando nessa noite, nós convidamos aí temos a alegria de ter aí a presença ilustre do nosso amigo Sérgio Gomes. E aí, Sérgio, gostaria então de você desse aí a sua saudação inicial. Gostaria que você se apresentasse aí aos nossos internautas. Legal, boa noite a todos, Alcides, nossos ouvintes.
Eu sou o Sérgio Gomes, sócio administrador da MASP Contabilidade, uma empresa contábil aí com quase 30 anos de mercado. Tenho formação como técnico contábil, graduando em ciências contábeis, com cursos de atualização pela FIPECAF, pelo CRC São Paulo. Atuo na área fundando a empresa, né, há quase 30 anos, com experiência em planejamento tributário, reorganização societária e quase 10 anos atuando na área de instituições imunes, né, especialmente igrejas, prestando assessoria contábil, ou seja, fazendo a contabilidade terceirizada, mas também dando consultoria na área de igrejas, implantando tesouraria, implantando a contabilidade dentro da própria igreja, implantando controle patrimonial. E o objetivo nosso, da empresa nossa, é prestar uma contabilidade moderna online, a contabilidade online hoje que é baseado fortemente em tecnologia, né? Daí nosso contato com o CIDS e a Church Software, né? Ela é fortemente baseada em tecnologia, mas nós não esquecemos daquela proximidade com o nosso cliente, especialmente com as igrejas, até por causa da nossa fé em comum, né? A contabilidade nossa combina tecnologia, rapidez com a contabilidade próxima e ao lado dos pastores. Perfeito. Muito bom aí saber aí de toda essa sua experiência, né? Isso vai ser muito útil aí, vamos usar bastante aí hoje nessa live. Porque além das questões que nós vamos levantar aqui, Sérgio, nós também vamos abrir para as perguntas, para os nossos Perfeito. internautas. O pessoal que está aí agora pode já ir pensando na pergunta que você vai fazer, já pode deixar aí, pode escrever aí a sua pergunta nos comentários, que daqui a pouco nós vamos começar a ler essas perguntas e o Sérgio vai nos ajudar a responder. Bom, vamos iniciar então? Preparado aí, Sérgio? Vamos lá. Vamos lá? Bom, vamos iniciar falando primeiro sobre quais são as obrigações contábeis das igrejas. Hoje, muitos pastores estão lá no seu dia a dia, pregando, aconselhando os membros, fazendo visitas, e muitos deles não têm noção de que a igreja ela é como se fosse uma empresa, e ela tem obrigações, e muitos acham que não tem obrigação nenhuma. Então, vamos começar por esse tema que eu acho muito interessante, até para a gente desmistificar um pouco, né, essa questão. Pois Alcides e ouvintes, a igreja é um tipo particular de associação, ela está contemplada lá no Código Civil, o artigo 43, se não me engano. Então, ela é um tipo de associação com finalidades religiosas. E sendo assim, ela está obrigada a ter seus atos de fundação constitutivos registrados no órgão correto, que seria o cartório de registro civil de pessoa jurídica. E a partir do momento que ela vem à existência civil, né, ela passa também automaticamente a ser obrigada a fazer o seu registro no cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ, que é o cadastro da Receita Federal. Feito isso, gente, ela é uma empresa com os contornos de qualquer outra, com a diferença de que ela não recolhe tributos. Isso aí não é bem totalmente verdade, nós vamos depois esclarecer isso no decorrer. Com a diferença dos tributos, mas ela é uma empresa como outra qualquer e que ela carece dos cuidados na área de administração, todos os cuidados que dizem respeito à administração, inclusive uma assessoria contábil. Face às obrigações, não vamos nem colocar a obrigação principal, que seria o imposto, mas face às obrigações acessórias que a Receita Federal vem implantando aí desde 2001, né? Isso aí é um plano a nível nacional que vem sendo implantado desde 2001 pela Receita Federal, que chama SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E junto com isso veio uma tecnologia muito forte, muito pesada.
E essa tecnologia, junto com essa tecnologia, exigindo cumprimento de obrigações acessórias que são declarações. Dentro desse cenário, é impossível se manter uma igreja em ordem com o fisco federal, né, que é o principal foco, sem a contratação de uma assessoria contábil para que possa cumprir o que é exigido aí da Receita Federal. Então, hoje, se os amados pastores não quiserem ter dor de cabeça, não se iludam que a igreja é uma entidade imune e não paga imposto e o problema está encerrado. É muito pelo contrário. Há necessidade premente da contratação de uma assessoria contábil. Perfeito, Sérgio, perfeito. Muito obrigado aí pela sua resposta. Sérgio, vamos falar agora um pouco. A gente vai chegar lá naquela questão de como identificar e resolver, né, os principais problemas antes que eles aconteçam. Você vai falar da sua experiência de igrejas, clientes seus que você já teve, e os pepinos que você já teve que resolver. Vamos deixar isso aí lá para o finalzinho. Tá. Vamos voltar um pouquinho agora nos fundamentos, porque me parece que já tem uma pergunta aqui e talvez tenha a ver com a pergunta que eu vou fazer, e aí você já junta com a pergunta aqui do primeiro internauta, tá bom? Ok. Vamos falar um pouco agora sobre quais as obrigações legais para uma igreja funcionar. A gente sabe muito bem que o Brasil é um país muito grande, é um país onde não há conhecimento sobre tudo, porque são muitas leis, né? Isso confunde até quem é empresário, muito mais que um pastor, né? Que praticamente o foco dele é mais a Bíblia. E com isso, muitas igrejas abrem as portas sem seguir nenhum tipo de regulamento, nenhuma instrução, nenhum controle, nenhum documento, né? Nenhum alvará, nada. E aí você guarda aí o que eu falei agora, que eu vou ler para você aqui a primeira pergunta aqui do nosso internauta. Depois, Ricardo, se puder me passar o nome, acho que é Marise Fantonini. Marise Fantonini, nossa sede é em São Paulo e queremos abrir uma congregação em Caraguatatuba. O que é necessário? Posso abrir com o mesmo CNPJ? Como faríamos? Você junta, então, essa pergunta que eu fiz, ou se você quiser deixar para o final a minha e responder a primeira dela, fica à vontade aí. O CNPJ, como que é o nome mesmo da pessoa? Marise Fantoni. Tá, Marise, é o seguinte, eu não vou lembrar o ano correto, mas é alguma coisa recente, se eu não me engano, de 2017, a Receita Federal, porque a inscrição no CNPJ é uma obrigação regulada através de legislação infralegal, chamada infralegal, emitida pela Receita Federal, que são as famosas instruções normativas. Existe uma instrução normativa a respeito de inscrição no CNPJ, onde, no caso de instituições religiosas, cujo fluxo financeiro está centralizado na chamada matriz, é dispensado a inscrição do CNPJ como filial para uma congregação. Inclusive, nós pegamos alguns casos de igrejas que têm a forma de governo centralizada, com uma sede e diversas congregações, e o fluxo financeiro vai todo para a sede desse campo de trabalho dentro desse município. E quando nós fechamos contrato com essa igreja, nós vimos que dentre as 40 e poucas congregações lá, pelo menos umas 15 tinham CNPJ de filial. Então, isso acaba gerando um custo administrativo muito alto, porque tem uma série de obrigações acessórias que tem que ser cumprida pelas filiais. Então, quando você vai contratar um escritório, uma assessoria contábil, a primeira coisa que ele pergunta, uma das primeiras coisas que ele vai perguntar é assim, mas vocês têm CNPJ de filial? Se tiver, esse preço vai ser consideravelmente onerado. Por quê? Porque aumenta a quantidade de horas gastas pelo escritório com isso daí, tá? Então, não é necessário, desde que não haja independência de fluxo financeiro. O que é independência? O dinheiro fica lá na congregação e eles gastam conforme a administração lá da congregação. Agora, se o fluxo financeiro vem para a sede e todos os gastos são decididos financeiramente pela gestão da sede, então não há necessidade do CNPJ.
Tá? Então Agora, vamos, voltando... pode falar. vamos só confirmar então aí o que você falou. Só corrigindo aqui, foi o Guerreiro, eu não sei o nome dele, que só no Instagram tá Guerreiro, que fez a pergunta, Tá. tá? Não foi a Marisa, só corrigindo. Ok, ok. Então, se, por exemplo, a congregação ela tiver independência financeira, ela aí não precisa abrir outro Se CNPJ. ela, se ela tiver independência financeira, ela Ah, precisa do precisa. É o CNPJ. contrário, então. Precisa. Agora, É, se for a exatamente. sede, aí não precisa. Isso. Se tudo for, se as decisões de gestão forem tomadas na sede, isso quer dizer assim, o dinheiro, nem que não for na totalidade, mas ele vai, na sua maioria, para a sede, as decisões administrativo barra Centralizado. financeiras são tomadas na sede, aí não há necessidade de CNPJ de filial. Tá, então, por exemplo, uma igreja que tem 1.000 congregações e uma sede 1.000 congregações, e tudo é resolvido na sede, para simplificar. Essas 1.000 congregações nem precisam ter CNPJ de filial. Exato. Vamos imaginar assim: a igreja tem 1.000 congregações e tem uma conta bancária vinculado ao CNPJ 1.000 ao Da contrário, que é a matriz. sede. Tá, Acabou. Isso aí está caracterizando a dependência financeira. perfeito. Isso é muito bom, então, né, Sérgio, para a igreja Nós economizar, vamos, né? Hoje está nós vamos tá ter uma quanto, economia. tá quanto em média hoje para cada CNPJ? Um custo, mais ou menos. Então, aí a gente sempre afere isso daí numa soma de fatores, né? Quantidade de lançamentos, se tem José empregados ou Guerreiro. não. José Guerreiro, ou seja, ele falou agora. José Guerreiro, tá? José Guerreiro, ok. Então a gente afere isso numa tabela onde vão ser computados aí volume que é lançado, quantidade de pastores que recebem prebenda barra ajuda pastoral. Então é uma série de fatores para poder compor esse preço aí, porque isso vai somar a quantidade de horas gastas pelo escritório, né? Tá, perfeito. Bom, pessoal, eu queria lembrar vocês que vocês podem formular as perguntas, as dúvidas de vocês. Pensem em alguma dor que vocês estão sentindo, uma dificuldade, um entrave, um atrito que vocês estão tendo na igreja com relação a essa parte fiscal, tributária, contábil, trabalhista, INSS, qualquer coisa relacionada a isso, podem colocar aí que o Sérgio vai estar respondendo. Sérgio, chegou mais uma pergunta. Eu acho que eu vou parar de fazer minhas perguntas e responder só a Vamos lá, pergunta vamos aproveitar o pessoal. do pessoal aqui. Vamos aproveitar. Ó, já estamos aí Vamos lá. com mais de 60 pessoas online. Ok, Tá muito boa aqui, está um engajamento muito alto. Parabéns aí vamos lá. a todo mundo. Vamos ter outra pergunta aqui, Sérgio. Vamos Pastor lá. Teófilo. Pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. À medida que vocês forem entrando, falem o nome da igreja e a cidade que vocês estão. Quem já entrou, por favor, escreva aí o nome da sua igreja e a cidade que você está. Quem está fazendo a pergunta, se puder repetir, por gentileza, o nome da igreja e a cidade, vai ser interessante aqui para a gente poder gerar aqui uma interação melhor. Vamos então para a pergunta do pastor Teófilo. Ok. Pastor Teófilo, como fazer o pagamento da prebenda pastoral de modo que ele tenha recibo de pagamento e possa declarar imposto de renda dele, pessoa física, e da igreja, pessoa jurídica? Você entendeu aí a pergunta, Sérgio? Quer que eu repita? Entendi, perfeito. Deixa eu só. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu só aproveitar esse gancho. Irmãos, vocês estão sabendo, no noticiário, recentemente, o governo teve que perdoar uma dívida das igrejas de acho que 1,5 bilhão, acho que somando tudo, né, Sérgio? O Ministério da Economia acho que deixaria de receber 1,5 bilhão. E parte dessa dívida, uma das igrejas, parte dessa dívida, mais de 200 milhões, se eu não me engano, está ligado a indenizações trabalhistas, que está ligado a essa pergunta do pastor Teófilo. Então, Sérgio, depois, se você não puder agora, mas depois a gente puder dar uma pincelada nesse ponto, seria interessante. Então, só repetir a pergunta para todos os internautas. Como fazer o pagamento da prebenda pastoral de modo que ele tenha recibo de pagamento e possa declarar
é imposto de renda dele, pessoa física, e da igreja, pessoa jurídica. Tá. Aí a questão, pastor Teófilo, é o seguinte: a gente precisa entender assim, que o auxílio pastoral, ou prebenda que o pastor recebe da igreja, ele não é considerado remuneração pela Previdência Social. Então nós temos dois aspectos a examinar aí: o aspecto previdenciário e o aspecto tributário da Receita Federal. Então, esse recibo que esse pastor recebe da ajuda de custo, primeira coisa, ele tem que estar lançado na contabilidade, ele tem que estar assinado pelo pastor que recebeu a remuneração, ou auxílio, vamos chamar de auxílio, porque não é remuneração, ele tem que estar assinado para se tornar um documento hábil, e tem que haver a aplicação da tabela progressiva para a retenção de imposto de renda no fonte. Então, existe a retenção do imposto de renda na fonte, esse é o primeiro detalhe. Então, pastor, veja como que a questão é complicada e a igreja precisa de uma assessoria contábil, porque tem que fazer o cálculo da retenção. A forma de fazer isso, a gente joga esses dados dentro de um software de RH, de folha de pagamento. Nós temos N casos aqui, diversos casos desses, onde a remuneração do pastor é lançado, é descontado o imposto de renda na fonte e nós mandamos o recibo de pagamento para ele. Depois ele está apto o ano seguinte a declarar isso no imposto de renda, porque o próprio escritório de contabilidade vai mandar um informe de rendimentos para ele. Agora, fora isso, o pastor que recebe esse auxílio, ele precisa estar instruído que ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Sobre qual valor? Sobre o valor que ele recebe? Não, sobre o valor que ele quiser recolher. Porque a lei garante que o próprio ministro de confissão religiosa diga qual é o salário de contribuição para ele fazer o recolhimento previdenciário dele. Então, essa questão é mais complexa. Depois a gente vai colocar o nosso contato aí à disposição, pastor. O senhor pode contatar a gente, que isso aí tem uma série de detalhes, inclusive a questão que o Alcides levantou, que é a questão trabalhista. Tá, né? Nós já vamos tocar esse ponto já aí, que foi um caso que aconteceu, e serve de alerta para todos os demais pastores. Viu, Perfeito. Sérgio? É muito importante isso que você colocou agora, porque tem igreja que simplesmente lança lá a prebenda, ou faz um recibo manual, pede para o pastor assinar e acha que está tudo resolvido. Né? Pois é. E como você falou, não é bem assim. Sérgio, tem aqui uma complementação, uma ajuda aqui do pastor Almésio. Pastor Almésio, se eu não me engano, é da Assembleia de Deus de Aracaju, Sergipe. Não sei se ele se identificou aí, mas é um amigão nosso. Eu já estive lá na igreja dele, em Aracaju, me recebeu muito bem lá. Pagou um hotel 5 estrelas para mim ficar lá. O pessoal lá do Nordeste é um pessoal muito bacana. Brincadeira à parte, mas são gente muito boa. Eles são muito receptivos, muito amistosos. Muito. A pergunta dele é a seguinte, complementando a do Guerreiro, não sei se você lembra do José Guerreiro, que perguntou lá sobre a questão se a congregação precisava de CNPJ, né? Filiais, né? Isso, filiais. Tá. Né? Aí o pastor Almésio comenta o seguinte: contudo, a congregação ligada à sede, sua fundação, tem que ser registrada em ata, registrada em cartório? É a pergunta que ele faz, pergunta do Almésio. Veja só, eu recomendo que seja registrado, porque assim, não existe a obrigatoriedade do CNPJ por uma legislação da Receita Federal. É entre os complicadores aqui no Brasil. Nós temos várias esferas de legislação sobrepondo-se umas às outras, é preciso cuidado para interpretar isso. Do ponto de vista da Receita Federal, não há necessidade da inscrição no CNPJ. Mas se a gente pegar o Código Civil, lá, artigo 43, 44, ela é uma associação ligada a uma sede, a uma matriz, como queiram chamar, mas ela é uma associação que precisa ter a vida dela civil regularizada. E a vida dela civil só pode ser regularizada dentro dos atos constitutivos da igreja, que seria a ata de abertura da congregação ou da filial. Então, se faz necessário que conste em ata. Até porque, vamos imaginar que mais tarde essa congregação emancipe-se financeiramente.
nós já temos a ata pronta e podemos levar o pedido de inscrição ao CNPJ com a ata já pronta, não há necessidade de outra reunião, de elaboração de outra ata para poder fazer a inscrição do CNPJ. Então, o que eu aconselho é que essa filial conste de uma ata de fundação ou de abertura, como quiser chamar. Tá, então a resposta é que precisa ou não precisa registrado em ata? Conste na ata. Conste na ata. Perfeito. Perfeito, ok. Pastor Almésio, respondida aí a sua pergunta. Pastor Almésio, vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Convenção Perfeito, ligada à nossa CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Presidente pastor Wellington Júnior. Um abraço aí à família do pastor Wellington. E ao pastor Almésio também. Pastor Almésio, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos à próxima pergunta aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Temos contadores aí na live, pastor Sérgio. Legal, bacana, colegas. Ministro de confissão religiosa, pode receber algo de sua prebenda com ajuda de custo? Pergunta da Contabilidade Rangel. Entendeu aí a pergunta? Não, entendi, perfeito. O ministro de confissão religiosa, ele é contemplado na Lei 8.212/91 da Previdência. Ele é contemplado ali no Decreto 3.000. Como é que você decora todos esses números? A gente mexe com isso aí todo dia, né, meus filhos? Que memória. Ele é contemplado lá no Decreto 3.048/99 e na Instrução Normativa 971 da Receita Federal /Receita Previdenciária de 2009. Então é assim, o auxílio que ele recebe não é considerado remuneração para efeitos previdenciários, desde que não guarde relação com tipo de serviço ou volume de serviço, performance, né? Desde que não guarde relação com complexidade de serviço ou performance. Se não guardar essa relação, ele não é base de cálculo da Previdência, então não é considerado remuneração. E, portanto, afasta o pressuposto de vínculo trabalhista e afasta o pressuposto de contribuição previdenciária da igreja sobre o auxílio pastoral. Tá? Então, ele pode receber desde que guardado esses cuidados aí. Aí não vai incidir contribuição previdenciária da igreja sobre esse auxílio. E também nós usamos isso para afastar o pressuposto trabalhista também. Né? Tá. Mas, Sérgio, vamos tirar uma dúvida aqui. Se futuramente esse ministro viesse desligar da igreja, né, e sair da igreja, né, e resolver entrar no Ministério do Trabalho e requerer cálculo, indenização sobre essa ajuda de custo, FGTS, outra série de coisas. Aí é assim, Alcides, o que a gente costuma dizer para as igrejas? Assim, a matriz da legislação trabalhista é a CLT, o decreto lá 5.452 de 1943, de 1º de maio de 1943, que é a CLT, essa é a matriz. Lá no artigo 3º, ele fala assim, que se houver prestação de serviço de natureza não eventual, sob dependência e mediante salário, com subordinação, então fica caracterizado o vínculo trabalhista. Aí, voltando um pouquinho nessa pergunta que nós recebemos, sobre o auxílio do pastor. Se não houver metas a serem atingidas, de forma que exija-se performance para remunerar, com isso aí a gente já afasta o pressuposto trabalhista. Ajuda, não é que resolve, mas ajuda. Agora é preciso muito cuidado com a subordinação. Nós já pegamos casos em igreja em que um membro da diretoria entrou com ação trabalhista contra a igreja
e ele teve sucesso parcial na ação. Ele não ganhou, ele não teve sucesso na ação toda, mas ele teve parcial. Por quê? Tinha alguns complicadores lá. Um deles é que ele tinha horário para abrir a porta da secretaria. Ele era um dos secretários, ele tinha horário para abrir e para fechar. Isso aí está caracterizando a habitualidade e está caracterizando a subordinação. Então, mesmo que ele não receba por performance, nós temos dois pré-requisitos aí do vínculo trabalhista. Então, é preciso tomar cuidado com isso, é preciso os pastores presidentes entender que os pastores auxiliares são ministros de vocação religiosa, de confissão religiosa, e por causa do mistério que é chamado na legislação vocacional deles, ele não pode carregar no bojo a tiracolo algumas coisas, como subordinação, horário de comparecimento. Precisa haver um certo cuidado com isso, porque o requisitar direito na ação trabalhista, na justiça trabalhista, é direito de qualquer um que se sinta prejudicado. A justiça está lá à disposição. Agora, as igrejas precisam cuidar dessa parte para não ter surpresas. Tá, perfeito. Sérgio, estamos tendo muitas perguntas, o engajamento está muito elevado aqui na nossa live. Eu acredito que já corremos 30 minutos. Não, estamos com 31 minutos e essa live não vai ser suficiente, viu? Depois, nós tínhamos conversado antes da live que se houvesse muito engajamento, nós faríamos uma live dessa por mês, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, para poder a gente atender a todos. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Vamos tentar focar nas perguntas para ver se a gente consegue responder todo mundo. Tá. Próxima pergunta aqui, da Cristina Pinheiro. Sobre prolabore pastoral, como fazer? Cristina, isso aí é a mesma pergunta que nós já respondemos, que é o auxílio pastoral. Ele não é tecnicamente chamado de prolabore, porque prolabore usa-se para remuneração pelo trabalho prestado de sócio à pessoa jurídica. O pastor, nem que for o presidente, ele não é sócio, ele é presidente, ele está investido de autoridade diretiva e ele é um dos associados. Então não se usa prolabore, mas se usa auxílio pastoral. Vai cair naquilo que nós já respondemos antes, tá? Tá, perfeito. Vamos para a próxima. Pessoal, enquanto isso, deixe sua pergunta aí nos comentários, envie aí o aviãozinho, compartilhe esse conhecimento, compartilhe essa experiência que a gente está trocando. Com certeza vai poder ajudar alguém aí que pode estar passando pelos mesmos problemas que o pessoal aqui está colocando. Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu selecionar aqui uma pergunta. Estou com dificuldade para fazer conciliação bancária. Acho confuso importar o extrato dos bancos. O saldo final fica 00. Como fazer isso corretamente? Vinícius, Comunidade Cristã de Poá. Essa aqui eu sei responder. Posso responder essa? Pode, fica à vontade. Contratando o nosso software. Contratando o Church. É isso que eu ia falar. O Church faz isso automaticamente para você. Mas se você quiser complementar, meu amigo, fica à vontade aí, Sérgio. Não, então é assim, é exatamente isso que eu ia falar. Contrata o software da Church, né? E que, inclusive, através do software da Church, que uma coisa é a conciliação bancária, outra coisa é a contabilização dessa conciliação bancária. Com o aplicativo da Church, você vai conciliar esse banco, que vai ficar tranquilo para você, e daí a gente exporta para dentro do software nosso de contabilização. Então, você vai ficar muito bem servido com isso aí. Conversa com o Alcides aí, que você vai ser bem atendido, vai ter seu problema resolvido. Obrigado. Bom, deixa eu pegar uma pergunta aqui bem capciosa, que é para a gente poder ver se consegue ter um nível maior aqui de alcance. Vamos ver aqui. Acho que eu vou deixar na sequência, senão eu vou me perder aqui. Muitas perguntas. Pastor Teófilo, novamente. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar na igreja por meio de contrato de prestação de serviço, como o MEI, por exemplo? Forma, 2 pontos. Contrato de prestação de serviço entre a igreja e o MEI? Pastor Teófilo, pode e não pode. Depende da forma de prestação de serviço.
Porque a fiscalização, o auditor fiscal do trabalho, eles estão de olho no que é chamado hoje de pejotização. O que está acontecendo? Está havendo um disfarce do vínculo trabalhista, porque estão presentes os pré-requisitos que caracterizam o vínculo trabalhista, ou seja, pagamento mediante salário, continuidade, subordinação, e a pessoa está abrindo uma PJ, uma MEI, né, que é uma pessoa jurídica, de direito privado, com tributação facilitada, só que ele presta serviço obedecendo esses 3 requisitos, 4 requisitos, é pessoalidade, subordinação, continuidade e pagamento mediante salário, os 4 pré-requisitos. Se acontecer isso, pastor, não vai adiantar a pessoa ter uma PJ aberta, porque se ele resolver acionar a igreja na justiça do trabalho, ele vai ter sucesso. Mesmo porque, assim, o prestador de serviço, o MEI, ele é obrigado a emitir nota fiscal de prestação de serviço quando ele presta serviço para a pessoa jurídica. Então, ele vai ser obrigado a emitir a nota para a igreja. E se ele estiver prestando serviço em regime de CLT, o que vai acontecer? A nota número 1 vai ser da igreja, a 2, a 3, a 200, a 300, vai ser sempre para a igreja. Isso aí vai servir de prova amanhã, se ele entrar na Justiça do Trabalho, ele vai ter sucesso. Perfeito. Então, o que eu aconselho... Pode falar. Ele pode, então, né, contratar? Pode, mas depende de como vai ser prestado esse serviço. Se ele vai ser prestado em caráter de autonomia, quer dizer, ele não vai ter subordinação, ele não vai prestar serviço somente para a igreja, ele não vai estar lá todo dia das 8 às 5 da tarde. Tá. Se não tiver acontecendo isso, aí pode. Se tiver acontecendo, não pode, porque... Mas isso aí é só para a igreja ou para a empresa também? Qualquer situação? Não, isso é para qualquer tipo de empresa, inclusive as igrejas, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Né? Perfeito. Próxima pergunta aqui. Não sei se respondeu aí, meu amigo, pastor Teófilo. Outra pergunta da contabilidade Rangel. Queremos saber se alguma parte da prebenda pode ser isenta do IR. Por exemplo, tipo ajuda de custo. A questão é o seguinte, ali no artigo 34, se eu não me engano, do regulamento do imposto de renda, diz que a prestação de serviço de qualquer espécie constitui rendimento tributável. Então, essa ajuda de custo, como auxílio moradia, auxílio combustível, convênio médico, ele vai cair naquele conceito, no mesmo conceito, para efeitos de imposto de renda, no mesmo conceito do fringe benefit, que são benefícios marginais que são pagos a diretores de SA. Quer dizer, ele é considerado rendimento tributável. Então, para efeito de imposto de renda, não há isenção na ajuda de custo. Por quê? Porque a tributação do imposto de renda é sobre o patrimônio e a renda. Quer dizer, se ele está tendo ajuda de custo no patrimônio dele, para auxílio moradia, etc., isso é remuneração tributável para efeito de imposto de renda. Agora, lembrando que nós já respondemos lá atrás, do ponto de vista previdenciário, ele não é base de cálculo de contribuição previdenciária, tanto o auxílio em pecúnia como em benefícios, ele não é base de cálculo da contribuição previdenciária, desde que não haja metas a alcançar. Correto? Lembrando isso daí. Então, estamos falando de legislação previdenciária e legislação de imposto de renda. Tá, perfeito. Próxima pergunta aqui, vinda do Luiz Fernando Alves Júnior. Nossa igreja, além das côngruas pastorais, acho que côngruas é prebenda, né? É sinônimo, não? Côngrua, espórtula, prebenda, são os diversos nomes que se dá para o auxílio pastoral. É a mesma coisa. Nossa igreja, então, além das côngruas pastorais, assume todas as despesas de manutenção do pastor, vírgula, pagando diretamente estas contas. Exemplos, aluguéis, faturas de energia, água, etc. Este procedimento pode ser considerado inadequado pelo fisco? Então, quem que fez essa pergunta mesmo, Cid? Luiz Fernando Alves Júnior. Tá, o Luiz, é o seguinte,
Tudo depende de como está formatado isso aí. Veja só, nós estamos falando de aluguel. Então a pergunta é assim: o aluguel está em nome da igreja ou está em nome do pastor? Se ele está em nome da igreja, o pastor pode estar morando, mas isso aí caracteriza uma despesa operacional da igreja. Tá? Agora, se o aluguel está em nome do pastor e a igreja paga o aluguel para o pastor, para que o pastor pague para o locador, ele está recebendo rendimento tributável. Isso a mesma coisa com o restante dos itens. Vamos imaginar que ele tem um veículo em nome dele e a manutenção está sendo paga pela igreja, isso é remuneração tributável na pessoa física do pastor. Agora, se o carro é da igreja, está sendo cedido para o pastor, para uso do pastor, aí a Receita costuma fazer um cálculo do valor da depreciação do veículo para considerar remuneração tributável do pastor. É o mesmo caso do Fringe Benefits, que são os benefícios marginais, né? É feito um cálculo da depreciação do veículo e essa depreciação é considerado o gasto do pastor. Então, não vou responder para você que é ilegal ou ilegal. Precisa ver como é formatado esse tipo de fluxo financeiro, né? Nós aconselhamos que o máximo de coisa que ficar em nome da igreja corresponde mais à realidade. Certo. Luiz Fernando, não sei se você respondeu aí. Vamos para a próxima pergunta aqui. Muitas perguntas chegando, viu, Sérgio? Vamos Pessoal, lá. ainda dá tempo de vocês compartilharem essa live, né? Compartilhar esse conhecimento, as experiências que a gente está trocando aqui com vocês. É muito útil aí para alguém que pode estar precisando. Próxima pergunta aqui vem da... Pessoal, deixa o nome da igreja, tá? E a cidade de onde você está falando. Boa noite, aqui é Soraya, da comunidade cristã em Guarulhos. Gostaria de saber se a igreja que paga aluguel no templo... Gostaria de saber se a igreja que paga aluguel no templo tem direito à isenção de IPTU. E caso positivo, o município pode negar? Excelente pergunta. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer para você, É Sérgio. muito boa. Tá, essa aí assim, lá no artigo 150 da Constituição Federal, inciso 6, a linha B, diz que é imune o templo de qualquer culto. Quando fala imune, a imunidade é uma figura tributária que ela veda ou impede a União, Estado, Distrito Federal e município de instituir imposto sobre. Então, no inciso 6, diz que há uma proibição de instituir imposto sobre templo de qualquer culto. E quando se fala imposto, o IPTU é um imposto. Ele é um imposto sobre o patrimônio da igreja. Então aí é o seguinte, duas coisas a alertar. Primeiro, há uma discussão jurídica em cima do alcance dessa imunidade. Tem alguns que entendem a imunidade do IPTU de forma extensiva, quer dizer, ela vai abranger tanto o templo onde a igreja pratica o serviço de culto, como também outros imóveis nos quais a igreja ofere renda, embora não preste serviço de culto nesses locais, mas a renda é totalmente revertida para os fins da igreja, ou seja, para a veiculação da fé. Então, essa é uma visão extensiva da imunidade. Mas tem uma outra visão mais restritiva, onde considera a imunidade do IPTU somente no templo ou no local onde a igreja faz serviço religioso. Agora, fora essas visões restritivas e extensivas, o IPTU é assim, existe a imunidade constitucional, e quando nós falamos de IPTU, nós estamos falando da lei municipal, então não se fala mais de imunidade, se fala de isenção. E quando a gente fala de isenção, ela precisa ser pedida, ela não é autoaplicável no município, ela precisa ser pedida. Agora, quando ela é pedida, o município não pode negar, porque não existe um amparo constitucional para isso, ok? Então tem que ser pedida. Tá bom, então é um direito, então, né, de pedir a isenção do IPTU. É um direito garantido constitucionalmente, mas ele não é auto-aplicável, ele tem que ser pedido para a autoridade municipal. Né? Sérgio, eu lembro que nós temos alguns clientes, por ser, às vezes, clientes pequenos, eles, às vezes, alugam o templo no nome do pastor, no nome de uma outra pessoa. Na hora de pedir a isenção, o contrato ele tem que estar no nome da igreja, CNPJ?
ele tem que estar no nome da igreja, porque se estiver no nome do pastor, nós temos duas complicações, né? Nós temos a complicação que a gente não vai conseguir que a autoridade tributária municipal defira o pedido de imunidade tributária do IPTU, e nós vamos estar com um problema contábil, porque está acontecendo a chamada confusão patrimonial aí. Está se confundindo os fluxos financeiros do pastor e da igreja, tá? Então, temos dois problemas aí nesse caso. Perfeito. Pastor Almésio ali, só para ajudar, as imunidade IPTU não é automático, tá? O senhor já respondeu, é isso mesmo. Ok. Olha só, vamos ter só 12 minutos para terminar a nossa live. Muito boa. Passou muito rápido, hein? Eu falei para você que muito rápido, está muito boa a live, o pessoal participando. Muito legal, muito legal. Vamos tentar responder aí pelo menos mais uma ou duas perguntas para a gente estar indo para a nossa conclusão aí, uma pena, né? Vamos lá, uma pena. A igreja, vamos ver aqui, pergunta. A igreja recolhe o INSS do presidente e dirigente de congregação como contribuição individual. Está correto? Emerson, Assembleia de Deus, Belém, em Primavera, São Paulo. O Emerson, é o seguinte, nós tivemos um caso de um cliente recentemente que nos consultou a respeito desse assunto. Nós advertimos ele que não fizesse essa forma de recolhimento. Então, vamos dizer, se o pastor ganha 1.000 e a contribuição previdenciária dele é 200, pague para ele 1.200. E ele se acerta com a contribuição previdenciária dele. Por que não está correto a igreja fazer esse recolhimento? Primeiro, porque a igreja não é responsável por isso, né? A contribuição do pastor, conforme a legislação que nós já citamos aqui, é responsabilidade do pastor como contribuinte individual à Previdência Social. Então, é assim, é uma impropriedade a igreja estar recolhendo isso para ele. Segundo, pode trazer mais dois problemas. Um problema trabalhista, porque a empresa ou o empregador, vamos chamar assim, só recolhe a contribuição previdenciária do prestador de serviço quando este presta serviço em regime de CLT. Então, isso aí pode servir amanhã de documentação para que o pastor acione a igreja na Justiça do Trabalho. E pode haver também a mesma presunção no âmbito previdenciário. O auditor da Previdência pode entender que a igreja está remunerando esse pastor como salário. Então, ele vai querer o 20% da igreja também em cima do auxílio pastoral. Então, nós aconselhamos e alertamos para que a igreja não faça isso. Se o acerto com o pastor do salário é de 100, paga 120 para que ele recolha a previdência dele lá, separado, sem a inserção desse movimento financeiro no movimento da igreja, ok? Sério isso daí, hein, Sérgio? É muito risco isso daí. É muito risco. As perguntas não param de chegar aqui. Vamos ver como nós vamos conciliar aqui o fator tempo. Porque eu gostaria de estar fazendo uma pergunta, minutos, né? Porque e essa é uma pergunta importantíssima. Vamos lá. Entrou aqui o pastor Antônio Carlos Donizete. O pastor Antônio Carlos Donizete é um amigão nosso, presidente da comissão eleitoral da CJDB, e ele está questionando aqui uma seguinte situação. Essa imunidade se aplica ao ICMS sobre a energia elétrica também. Eu não sei agora aqui qual ponto que ele está pegando aqui das perguntas. Existe a incidência do ICMS sobre o serviço de transmissão de energia elétrica. Desculpa, Sérgio. Desculpa, Sérgio, rapidinho. Acho que eu achei aqui o ponto. Boa noite. Agora achei aqui o ponto inicial da questão dele. Boa noite. Os tribunais superiores, TST e STJ, já sufragaram esse assunto, dizendo que o pastor não é empregado, não tem vínculo empregatício, então de ministério, tratando de ministério. O CJ já decidiu favoravelmente de indenização em caso específico, Antônio Carlos Lorenzetti. Acho que está falando daquela primeira questão lá do início. Aí só um adendo.
Aí só um adendo, Alcides, é Sim. assim, o tribunal decidiu que o pastor não tem vínculo por causa, é isso que nós dissemos, por causa da natureza vocacional do trabalho dele. Agora, se a igreja não proceder também desse ponto de vista, e exigir performance, e exigir subordinação Exato. com horário, a decisão do tribunal não tem valor para isso, porque os pré-requisitos estão Pronto, presentes, né? pronto, exatamente. Aí nós Saber temos um cuidado caso, com isso aí. e aí nós temos um caso dessa dívida aí milionária de algumas igrejas. Nós temos um caso de uma igreja muito conhecida, onde tinha pagamento de premiação de performance, que você está falando. Pois é, pois E é, todos esses pastores entraram na justiça pedindo indenização sobre essa performance, essa premiação. É exatamente o que você está falando agora. pois é. Bom, Sérgio, eu queria fazer aqui, nós temos muitas perguntas, não vai dar, pessoal, lamento, mas não vai dar para responder todas. Mas nós vamos fazer outra live, vamos guardar essas perguntas aqui, já está salvo aqui pelo nosso marketing, meu marketing aqui está me ajudando. E vamos fazer na mês que vem, Sérgio, vamos combinar aí outra data. Talvez Vamos fazer um lá. pouquinho mais tarde, às 20 horas, que eu acho que o pessoal já saiu do trânsito, já chegou em casa, já tomou um banho, já almoço, já jantou e está mais tranquilo. Legal. A gente vai estar agendando aí, pessoal, a próxima live. Eu só queria, para a gente estar começando aí a ir finalmente, eu quero te fazer uma pergunta, que nós conversamos sobre isso uma vez e isso ficou na minha cabeça. Tá. Tendo a empatia aí pelo pastor, né, pelo nosso pastor presidente. Como saber, Sérgio, se o contador que a igreja contratou está realmente fazendo o trabalho dele? Como o pastor presidente pode ter evidências disso? Para depois, daqui a 5, 10 anos, ele começar a ter uma série de problemas. Como que ele pode pontuar isso daí? E aí, se você quiser, pode citar algum exemplo aí que você já teve aí no decorrer da sua carreira. Tá, isso aí é simples. Nós constatamos isso em diversas igrejas que nós fomos, quando a gente pedia uma coisa simples para o pastor. Pastor, onde estão os livros contábeis? Aí ele perguntava, mas quais? O livro diário e o livro razão. São dois livros de escrituração contábil que a igreja tem que ter. Se a contabilidade estiver sendo feita. Caso contrário, ele não vai ter. Agora, esse livro, principalmente o livro diário, ele é registrado no cartório. E para ter o registro, ele precisa da assinatura do pastor. Então, se o pastor nunca assinou nada, isso quer dizer que o livro não foi registrado. Se ele não foi registrado, ele não tem valor. Se ele não tem valor, não há contabilidade. Tá? Embora hoje a Receita possibilitou a geração do livro eletrônico, que é a ECD, Escrituração Contábil Digital, mas então o pastor tem que pedir o recibo de entrega da ECD, Escrituração Contábil Digital. Se a tua assessoria contábil não te entregou o livro diário encadernado para ser assinado e registrado no cartório, e também não te entregou o recibo da ECD, meu pastor, cuidado, você não tem contabilidade feita. Tá, então, perfeito aí. Então, só para a gente validar o que você acabou de falar. Se o contador não mostrou o livro fiscal registrado e ele pastor assinar, não está tendo Isso. contabilidade. Não tem contabilidade. Aí você pode falar, não, mas ele está fazendo, só que não tem valor legal. A escrituração contábil em papel, ela tem que estar revestida das formalidades legais. Quais são? Estar encadernado, ter termo de abertura e encerramento, estar assinado pelo responsável legal da igreja e ser registrado em cartório. Qual é a outra via? É a entrega da ECD. Se entregou a ECD, tem que ter o recibo da entrega. Aí a contabilidade está feita. Caso contrário, não há provas que ela está sendo feita. Tá, perfeito, Sérgio. Isso aí é muito importante que fique bem claro, Sérgio, nessa live, porque a gente sabe que o pastor, ele é uma pessoa que confia muito nas pessoas, né? E Sem ele tem dúvida. ali um relacionamento de muita humanidade, né? E isso acaba tirando um pouco o papel dele de cobrador, de Verdade. fiscal, de exigir as coisas. Como às vezes eu, por Verdade. exemplo, sou dono de empresa, a gente toma decisões e exige coisas e cobra mesmo, né? Mas o pastor, ele tem ali às vezes uma amizade com o contador é membro da igreja, e muitas vezes ele Verdade. se priva de fazer perguntas que possam deixar o contador desconfortável. Então,
eu acho que você acabou de falar aí uma maneira dele obter essa evidência sem precisar aí talvez bater de frente, né, com o contador. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Perfeito. Bom, vamos então chegando aqui aos finalmente, né, da nossa live. Eu queria agradecer muito a todos os que estão presentes, todos que participaram da nossa live, todos os nossos internautas, pastores, amigos, clientes que estão aí nos prestigiando. Quero agradecer muito aí a presença do Sérgio, nosso convidado especial, dono da MASP Contabilidade. E agora eu gostaria que você, Sérgio, apresentasse, falasse um pouco aí, deixasse aí o contato, né? Deixar seu WhatsApp aí, se puder escrever nos comentários ou falar para o pessoal anotar, site, o pessoal entrar em contato com você caso alguém precise de mais alguma orientação. Fica à vontade, nós temos aí mais 4 minutos. Ok, pessoal, nós estamos à disposição de vocês aí. Queria agradecer ao Alcides por essa oportunidade, ao pessoal que participou, as perguntas, né? Os colegas que participaram também, foi enriquecedora as perguntas feitas. E nós vamos estar à disposição de vocês aí, do que vocês precisarem. Nós estamos sempre em contato com o Alcides. O WhatsApp nosso aí vai ficar à disposição, que é o prefixo 19 de Campinas, né? 997 334502. Está à disposição, isso aí fala direto comigo, a gente pode auxiliar, orientar os irmãos, os pastores. Pastores, não deixe para amanhã essa questão contábil. Isso aí é premente que isso aí seja tratado da forma mais rápida possível. Agradeço a todos, um abraço a todos, viu? Obrigado pela participação. Bom, mais uma vez, Sérgio, quero te agradecer muito aí, essa nossa parceria, nós só estamos começando, né? Essa parceria. Em breve vamos trazer mais novidades aí sobre essa área contábil que nós estamos trabalhando. Se Deus quiser, para abençoar aí mais e mais, né, as igrejas, né? As igrejas precisam, a gente sabe disso. Nosso país aí precisa que as igrejas estejam bem administradas, porque elas possam evangelizar mais, trazer mais pessoas para perto de Jesus Cristo e aceitarem Jesus, aceitarem essa missão que a igreja deixou, que Jesus deixou aqui para as igrejas na Terra, né? A gente quer agradecer muito. E deixar o trabalho duro com a gente, né? Deixar o trabalho burocrático e tecnológico com a gente. Quero agradecer muito aí a todos os participantes, pastor Almésio, pastor Baltazar, de Bauru, Assembleia de Deus, Madureira. Abraço, pastor. Pastor Antônio Lorenzetti, pastor Teófilo, e os contadores estavam presentes aí. Muito, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos deixar salvo a live, tá, pessoal? Nosso departamento de marketing vai deixar salvo o nosso canal do YouTube, vai deixar salvo também aqui no IGTV do Instagram. E próximo mês a gente vai voltar com o tema de contabilidade e esperamos vocês aqui de volta. Muito boa noite a todos, tenham aí um excelente restante de semana. Abraço.